aluno querido, bem-vindo de volta ao seu curso de execução penal aqui no Axioma Educacional. Professora Carol Lacerda aqui, sem mais delongas, sem mais demora, dando continuidade ao seu curso, a sua análise da lei de execução penal, ok? Olha, era pra gente já entrar direto agora nos estabelecimentos prisionais, estabelecimentos não, tá, gente? Nos órgãos de execução, perdão. Era pra gente já entrar nos órgãos de execução penal, próxima matéria já é estabelecimentos penais, mas ficou faltando aí a gente falar sobre as regalias, sobre as sanções, né? E sobre o procedimento, de fato, das faltas disciplinares. Então, nós vamos ver agora justamente isso rapidinho para a gente já entrar nos órgãos da execução, ok? De fato, começando aí pelas sanções. Quais são as sanções, então, que são aplicadas nos casos de falta grave? Advertência verbal, primeiramente, né, é dada uma advertência verbal, segundo, uma repreensão, terceira, suspensão ou restrição de direitos, aqueles previstos no artigo 41, parágrafo único. Professora, não me recordo quais são essas suspensões ou restrições de direitos do artigo 41, parágrafo único. Você lembra lá nos direitos do preso, lá nos direitos do apenado, quando eu falei para vocês que eu sublinhei 3 incisos que eles eram aqueles que poderiam ser restritos para manutenção da ordem? A questão do tempo de descanso, a questão da visita familiar, terceiro deles, a manutenção do contato com o mundo exterior por meio de revista, de jornal, de televisão, lembra? São eles podem ser restritos aí como sanção aqui nesse artigo da LEP, tá bom? Isolamento na própria cela ou em local adequado e, por último, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Gente, esse isolamento na própria cela, ele pode ser feito por até 10 dias. Isso até mesmo sem a comunicação com o juiz da execução, ok? São recompensas aí, o elogio e a concessão de regalias. Professoras, que recompensas são essas? Desde quando o preso tem recompensa por alguma coisa? Então, gente, a recompensa, ela vai acontecer aí quando o preso ele tiver um bom comportamento carcerário, ele se ressaltar aí, se sobressair dos outros presos por alguma coisa, entendeu? E aí pode ser dada essa recompensa. As regalias podem ser, por exemplo, um lazer diferente. Essas regalias pode ser uma comida diferente, alguma coisa nesse sentido, tá? Que pode acontecer de fato, pode ser desenvolvido pela unidade prisional. Cada unidade vai ter ali o seu regimento interno, a sua regulação interna, que pode alterar essas regalias que podem ser fornecidas, podem ser oferecidas aos presos que tenham aí esse bom comportamento, ok? E aí a gente vai falar sobre os procedimentos, o procedimento da falta grave, tá, gente? Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Essa decisão será sempre motivada. Gente, o que é a questão aqui? Da mesma forma, aqui eu falei para vocês que a falta grave era basicamente o regime disciplinar, né? Como que, falando em direito administrativo agora, né? Administração estadual versus agente público. Como que vai ser apurado e como vai ser possibilitada a sanção, a aplicação do poder disciplinar? Por meio de um procedimento administrativo disciplinar, né? Uma sindicância preliminar, logo na sequência um procedimento administrativo disciplinar, e nisso aplica-se a sanção ao servidor faltoso, ao servidor que comete alguma irregularidade perante as normas da administração ou perante a lei, certo? Aqui da mesma forma, se acontecer uma falta grave, vai vir uma sindicância preliminar para apurar um procedimento apuratório aí sobre esses fatos praticados, sobre essas faltas graves antes da punição de fato, ok? Da mesma forma acontece.
A decisão ela sempre será motivada, né? A motivação aqui ela é obrigatória. A autoridade administrativa vai poder decretar o isolamento preventivo pelo prazo de 10 dias, foi o que eu falei para você, né? Agora há pouco, mas para o RDD vai ter aí que ter o despacho do juiz competente e além do despacho do juiz competente tem que haver de fato a manifestação do Ministério Público, bem como do defensor, do advogado desse preso, beleza? E esse tempo de isolamento aí de 10 dias, ele vai ser incluído aí no regime disciplinar diferenciado ou ainda no período de cumprimento da sanção disciplinar, beleza? Bom, gente, então, esses são os procedimentos. Basicamente, muito simples, né? Basicamente, tem que ter uma apuração prévia, tem que ter um procedimento para apurar, de fato, essa sanção, essa falta grave para aplicação da sanção. Pode haver o isolamento prévio de 10 dias que vai ser retirado aí depois da sanção que for aplicada a esse preso. Tá ok? E aí a gente começa a falar dos órgãos da execução. Vou tentar fazer isso nesse bloco, né? Talvez a gente tenha que dividir em duas aulinhas essa questão dos órgãos da execução. Não é o mais simples da lei de execução penal, mas não é uma coisa que tem tanta incidência em prova, mas eu preciso que vocês saibam porque cai também, tá? Então nós vamos passar de uma forma bem tranquila por esses órgãos de execução penal. Você vai saber de todos eles, mas ao mesmo tempo você pode ficar muito tranquilo porque a incidência deles em prova é bem menor que o restante, ok? Então me acompanha aqui, por gentileza, a gente vai falar dos órgãos da execução penal a partir de agora. Primeiro órgão que a gente tem que trazer, que a professora quer falar para você, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse Conselho Nacional ele é subordinado ao Ministério da Justiça, ao MJ, e é integrado aí por 13 membros, que quem vai designar vai ser o próprio ministro da Justiça, né? Quem que pode integrar o CNPCP, gente? Professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciária e ciências correlatas, beleza? Além de representantes da comunidade e dos ministérios da área social. O mandato deles vai ser de 2 anos, renovado 1/3 a cada ano. Então, todo ano vai haver renovação nas cadeiras do CNPCP, né? Cada um desses 13 integrantes vão ter 2 anos de mandato garantido, porém, dentro desses 2 anos de mandato garantido, a cada ano 1/3 é renovado. Então, todos os anos tem renovação na bancada, nessa mesa aí, né, do CNPCP, beleza? Mas o que o CNPCP faz, professora? Quais são as incumbências do CNPCP? Bom, o CNPCP, gente, ele é um conselho que vai trazer mais as diretrizes, a política criminal, política da execução criminal, perdão. Ele vai trazer aí regras que serão colocadas em prática em todo o âmbito nacional. Todas as administrações penitenciárias estaduais têm que seguir as regras estabelecidas pelo CNPCP, porque são diretrizes técnicas, né, gente? São diretrizes técnicas que serão inseridas aí por esse conselho, que é um conselho muito mais técnico e de âmbito nacional mesmo, que vai reger diretrizes, vai reger caminhos a serem galgados por essas administrações estaduais, ok? Então vamos lá nas incumbências do CNPCP. Primeiro, propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e medidas de segurança. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal penitenciária. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor.
Estabelecer regras sobre a arquitetura e construções de estabelecimentos penais em caso do obrigado. Estabelecer critérios para a elaboração da estatística criminal. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Bem assim, informar-se mediante os conselhos penitenciários, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, território e Distrito Federal, propondo as medidas necessárias ao aprimoramento. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou PAD no caso de violações das normas. Representar a autoridade competente pela interdição de estabelecimento prisional. Professora, de novo, meu Deus do céu. CNPCP, puta que pariu, né? Eu tenho que decorar isso tudo, professora? Todas essas incumbências? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. É um órgão de diretrizes nacionais. O que falar em arquitetura, o que falar em pesquisa nacional, o que falar em requisição para o fechamento ali, para o isolamento das unidades prisionais, né? Tudo que se tratar em âmbito nacional, em âmbito extenso, né? Muito bem elaborado, nacionalmente falando, nós estamos falando de CNPCP. Você tem que saber basicamente o que cada um faz. CNPCP, diretrizes nacionais. Se qualquer coisa que a sua prova colocar relacionada a isso, vai ser de fato CNPCP. Beleza? Podemos passar então para o juiz de execução. Quem que é o juiz de execução, gente? O negócio é o seguinte, o procedimento judicial, o processo judicial de condenação, ele vai estar sempre na mão de um juiz singular, certo? Um juiz singular que é o processante, o que vai ser responsável pelo processo criminal, né? A partir do momento que houve a sentença e que houve o trânsito em julgado da sentença, não existe mais a possibilidade de recurso, o juiz do caso, o juiz do processo, o juiz processante vai colocar embaixo do braço aquele processo daquele caboclinho, vai lá no juiz da execução e fala, juiz da execução, toma que o filho é seu. A partir de agora, quem cuida desse indivíduo, quem cuida dele é você, juiz da execução. Por quê? Porque o processo acabou, o processo teve fim. Então, a partir de agora, quem que vai cuidar desse caso? O juiz da execução. Aquele que vai cuidar da execução da pena, beleza? Então, é disso que a gente vai falar agora, justamente da execução, justamente do juiz de execução, que é aquele que vai ser responsável por quê? Aplicar aos casos julgados lei posterior que favoreça o condenado. Opa! Professora do céu, a nossa lei fala que a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se já houve uma condenação criminal transitada em julgado, mas aconteceu alguma alteração legislativa que vai beneficiar o réu, essa alteração tem que ser aplicada? Claro, com toda certeza. E vai caber ao juiz processante essa alteração? Vai caber ao juiz da execução, porque esse cara já está nas mãos dele. Esse processo já está a cargo do juiz de execução. Então, qualquer lei que sobrevenha após o trânsito julgado de sentença para beneficiar o réu será aplicado a esse caso pelo juiz da execução e não pelo juiz processante, ok? Declarar extinta a punibilidade quando isso acontecer. Decidir sobre soma e unificação da pena. O que é a soma e unificação da pena, gente? O cara, né, o indivíduo lá, ele foi condenado a 10 anos por um crime de homicídio, né? Só que já tinha ali, já estava correndo um outro processo de latrocínio, onde ele estava ali ainda aguardando uma sentença condenatória. Ele já está cumprindo pena, ou seja, ele já está ali, né, a cargo do juiz da execução. Quando sair essa pena aqui, vamos botar aí que foi mais 12 anos, cabe ao juiz da execução unificar as duas e colocar 22 anos, né? Aí ele vai o quê?
Ele vai tirar, ele vai detrair a pena já cumprida, se ele já tiver cumprido alguma coisa. Ah, ele já cumpriu 2 anos desses 10 aqui. Então, vai ficar o quê? 8. 8 mais 12, ou 22 menos 2, vai ser o quê? 20 anos a cumprir. Isso é competência do juiz de execução, beleza? Tudo bem? Segundo ponto aí, segunda competência, né, trazida aqui pela lei de execução, o juiz de execução vai decidir sobre progressão ou regressão de regime. A lei de execução penal, querido aluno, ela traz a nossa norma de execução penal, a execução da pena de forma progressiva. Por quê? Isso é uma coisa que é exigida pelas regras mínimas de tratamento de presos, né? E a própria Constituição Federal também fala que ninguém pode ser condenado, né, para todo o tempo, para a eternidade por alguma coisa que ela fez. Então ela tem que ir cumprindo e ao longo do tempo de cumprimento de pena, esse cumprimento ele tem que se aproximar cada vez mais com o retorno à sociedade. Então, o preso que iniciou ali o cumprimento de pena no regime fechado, após determinados requisitos cumpridos, ele vai ter progredido a sua pena, o seu regime criminal, para o semiaberto. Depois de mais algum tempo, alguns requisitos cumpridos, ele vai ser progredido para o aberto, né? E, na sequência, um livramento condicional aí, algumas condições para que ele se quede livre durante o término do cumprimento dessa sentença, beleza? Então essa é a progressão de regime. Mas também existe a regressão. Ele foi progredido de regime, né? Ele progrediu do regime fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto. Lá no aberto ele comete um crime ou uma falta grave e aí ele é regredido diretamente para o fechado. E isso também é competência do juiz da execução. Tranquilo? De boa, gente? Detração ou remissão da pena é justamente isso que eu falei para você, gente. A detração, ela vai ser a computação da pena já cumprida, seja no exterior, seja aqui no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema prisional brasileiro, porque ninguém vai cumprir 2 vezes uma mesma pena, gente. Então, se ele já tiver cumprido, esse tempo de pena cumprida, ele vai sofrer detração, ok? E a remissão que é um instituto que a gente ainda vai falar lá pra frente, né? Mas que eu já antecipei para vocês nas nossas aulas pretéritas. A remissão é justamente a retirada da pena, a diminuição da pena de alguns atos praticados pelo preso, qual seja o trabalho, 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de pena, ou os estudos, né? 12 horas de estudo, 1 dia a menos de pena. Meu TCC na faculdade de Direito, minha monografia, não foi nem TCC, foi monografia. Minha monografia foi justamente na remissão da pena pelo estudo. Ainda não era amplamente assegurada pelos juízes da execução no nosso país e não estava previsto ainda na lei de execução penal. Então eu fiz o meu estudo justamente embasado nas coisas que já aconteciam. Tenho muito orgulho de falar isso porque eu trabalhava na execução penal nessa época e eu acreditava muito mais do que hoje. Hoje eu ainda acredito, mas naquela época muito mais ainda do que hoje na ressocialização e na garantia de que o preso pode sim voltar a ser uma pessoa que não comete crimes, né? Então, foi um trabalho muito bem feito, muito legal, onde eu pesquisei bastante, conversei com promotores, com juízes, com assessores, com presos, inclusive, né? E isso hoje já está garantido pela própria lei de execução penal. Bom, continuando, suspensão condicional da pena vai ser aí decisão do juiz de execução, livramento condicional e os incidentes da execução. Tudo isso a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Quem vai autorizar as saídas temporárias também é o juiz de execução. E quem vai determinar o quê? A forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar as execuções, a conversão da pena privativa de direito e de multa em privativa de liberdade, se o preso não cumprir os requisitos da pena privativa de direitos, restritiva de direitos, perdão,
ou se não arcar com os valores da multa, o juiz pode converter isso em privativa de liberdade. Então, é o juiz da execução que vai fazer isso, né? Conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, também existe essa possibilidade. Aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. E aí eu quero muito que você preste atenção aqui comigo. O juiz, se ele acreditar, o juiz de execução, se ele acreditar que aquela pessoa tornou-se inimputável no decorrer da pena, do cumprimento da pena, se dentro da unidade prisional aquele indivíduo, ele adquiriu algum tipo de impossibilidade de responder pelos seus atos, se ele adquiriu alguma espécie de loucura, alguma espécie de inimputabilidade, o juiz, ele vai sim transformar a pena privativa de liberdade em medida de segurança e vai transferir esse preso para um hospital de custódia, tá ok? Porque nenhum inimputável pode cumprir pena, pode ficar lá no presídio, no sistema prisional, tá bom? Vamos continuar. Vem com a titia. Revogação da medida de segurança, desinternação e o restabelecimento da situação anterior, ou seja, tirar da medida de segurança e voltar para o cumprimento de pena, isso também pode acontecer. Cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, a transferência do preso para essa outra comarca e ainda a remoção do condenado nas hipóteses do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 86, que a gente ainda vai ver, tá bom? Mas a remoção do preso para qualquer outra circunstância. Ainda é papel do juiz de execução zelar pelo correto cumprimento da pena e medida de segurança, inspecionar mensalmente todos os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Então, gente, segundo a lei de execução penal, o juiz da execução todos os meses tem que ir lá fazer a inspeção no presídio, tá? Então, assim, o juiz, ele tem que ir no presídio todos os meses e elaborar ali um relatório que ele vai mandar para o CNPCP, tá? Para que o CNPCP saiba o que está acontecendo ali dentro daquele presídio. Os juízes vão todos os meses, gente? Vão não, hein? Mas está previsto aí sim na lei de execução penal, tá bom? Interditaram todo o impar estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Isso ou porque ele quer, né, gente, de forma sem nenhum tipo de provocação, ou então quando provocado pelo CNPCP, né? O CNPCP pode solicitar essa interdição. Compor e instalar o Conselho da Comunidade, nós vamos falar sobre o Conselho da Comunidade mais para frente, ainda nesse tópico, né? E quem vai compor é justamente o juiz de execução. E emitir anualmente o atestado de pena a cumprir. Vocês se lembram que um dos direitos do preso é justamente receber anualmente o atestado de pena a cumprir? Eu falei para vocês? Então, quem que é o responsável por essa emissão desse atestado? É o juiz de execução. Por quê? Porque toda falta grave que acarretar a retirada da remissão da pena, ou todo tempo remido, ou toda coisa que aconteça aí, os incidentes que aconteçam dentro da execução penal, vai ser passado para o juiz de execução. O juiz de execução obrigatoriamente vai ter ali no portfólio, né, no processo desse preso, nos autos do processo desse preso, todos os incidentes que aconteçam, que aumentem o tempo de cumprimento de pena, que retirem tempo de cumprimento de pena ou qualquer outra coisa. Então, cabe a ele, de fato, dar esse atestado de pena a cumprir ao preso que tem esse direito anualmente, todos os anos, ok? Continuando aqui, o próximo órgão vai ser o Ministério Público. O Ministério Público é órgão da execução e ele fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança e oficia no processo aí e nos incidentes da execução. Incumbência do Ministério Público: fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento, interpor recursos de decisão proferida pela autoridade judiciária durante a execução. Então, se o Ministério Público não concorda com as decisões proferidas pelo juiz, ele pode sim interpor um recurso na tentativa de alterar, seja para o benefício
do preso ou não. Via de regra, o Ministério Público ele vai agir aí como um defensor do preso, tá? O Ministério Público, o MP da execução penal, o promotor da execução penal, via de regra, ele vai agir em benefício do preso sempre, muitas raras as vezes em que esse promotor ele não vai fazer isso, tá? Durante o tempo que eu trabalhei na execução penal, eu fiz muita amizade, né, com o promotor na época, um beijo, doutor Haroldo, se ele me assistir. Doutor Haroldo Caetano foi durante muitos anos promotor de execução penal aqui em Goiás, pessoa maravilhosa e que de fato sempre estava resguardando aí pelo benefício dos presos, tá ok? O órgão do Ministério Público visitará mensalmente também os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Tanto o Ministério Público quanto o juiz de execução, gente, que tem essa obrigação de visitar mensalmente e exarar depois dessa visita, né, um relatório circunstanciado sobre essa visita, impondo aí, determinando o que está de certo, o que está de errado, o que tem que ser melhorado, né? Eles não precisam avisar a administração prisional, tá? Via de regra, eles avisam, né, até para a administração se organizar a segurança de melhor forma para receber esse juiz ou esse promotor, né? Mas não existe a obrigatoriedade de aviso, tá? Eles podem chegar quando eles quiserem para fazer de fato essa inspeção. Até porque está garantida a execução penal e eles precisam ir lá para garantir a ordem, garantir a disciplina, garantir que as coisas, os direitos dos presos sejam garantidos, bem como os deveres, e que a organização dessa administração prisional esteja em dias, beleza? Então, da mesma forma que o juiz tem a necessidade de ir mensalmente aos estabelecimentos, o Ministério Público também tem essa responsabilidade, apesar de que nenhum dos dois o fazem, tá bom? Não com tanta frequência. Também é competência do Ministério Público requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, a instauração dos processos de incidente de excesso ou desvio de execução, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Um dos últimos temas das nossas aulas. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição de pena por medida de segurança. De quem que é a competência de fazer isso, gente? De quem que é a competência de fazer isso? Do juiz da execução. Mas quem que vai requerer ao juiz? O próprio Ministério Público. Então, ele requer também a revogação da medida de segurança, a conversão de penas, progressão, regressão de regime, revogação da suspensão condicional de pena, do livramento condicional. Vai requerer também a internação, a desinternação e o reestabelecimento da situação anterior. Todas essas coisas, gente, vamos voltar aqui, titia. Todas essas questões aqui, ó, esses 4 aqui, a gente já viu que são competência do juiz da execução, né? Então, quem vai requerer isso ao juiz da execução, que vai de fato estabelecer ou não, é o Ministério Público, ok? Estamos aí com 28 minutos de aula. Eu ainda vou falar do Conselho Penitenciário. Na sequência, a gente encerra e passa para a próxima aula. Aliás, vamos ficar por aqui. A gente volta na sequência já falando do Conselho Penitenciário e dos demais estabelecimentos, dos demais órgãos da execução penal. Tá ok? Já já a gente volta.